Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer aqui uns comentários sobre esse post que eu encontrei na plataforma vizinha aí, aquela roxa. E eu vou comentar algumas coisas, galera. É bom vocês entenderem, antes de tudo, o seguinte, tá? Isso daqui não é uma página de ser imaculado aí, é, reagindo a nada, falando nada. Isso daqui é uma página de feminis, beleza? Daquelas de carteirinha mesmo. E por que eu tô chamando a atenção para isso, tá? Vocês têm que entender que isso aqui não são aquelas intoxicadas pela narrativa, tá? Isso aqui são aquelas que criam a narrativa, que estão sempre modificando a narrativa. Essa diferenciação é importante a gente fazer porque vocês vão entender que mesmo aquelas mais xiitas ali do negócio, elas estão já com uma ideia na cabeça que eu vou mostrar para vocês qual é, que é uma ideia bastante preocupante. Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro aqui, tá? São 10 prints aqui que eu tirei. Então é o seguinte, ó. Mamães estão saindo do mercado de trabalho. Então vai começar aquela vitimização básica aqui, tá? Circulei aqui, ó. Homens podem ler também isso, tá bom? Isso é sobre todos nós. Então tá, estou lendo aqui, querida. Então vamos lá. Um artigo da blá blá blá, se eu cortei aqui para não expor nada, tá? Apontou como as lindas voltaram para o mercado de trabalho em peso depois da pandemia e seguraram a onda da recuperação. Graças a elas, então, galera, que nós sobrevivemos. Que massa. A flexibilidade do home office ou do trabalho híbrido não era só um capricho, mas fator de competitividade e inserção para esse grupo. Aqui vocês já vão entender o seguinte, elas estão fazendo aí um chororô porque muitas estão voltando para o mercado presencial, tá? E elas queriam ficar no home office. Só que vocês vão entender daqui a pouquinho o seguinte, o home office é só para elas, tá? Agora, com a volta massiva dos modelos 100% presenciais, olha aí, ó, elas estão deixando esse posto rápido, um retrocesso enorme em busca de equiparação de gênero no mercado de trabalho. Ou seja, elas querem jogar a seguinte parada assim, ó. Nós temos jornada dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, trabalhamos em casa e nós não conseguimos ir para o trabalho presencialmente, tá? E claro, elas vão ignorar o fato de que todos os caras também fazem isso hoje em dia, principalmente aqueles que não são casados. Mas tudo bem, né? É sempre sobre elas, vamos lá. Eu, por exemplo, aqui, galera, eu mesmo faço minha faxina, minha comida, tudo, tá? Eu não tenho filhos aí, mas eu tenho 3 cachorrinhos também que eu cuido, então tenho uma certa responsabilidade de estar em casa também, não posso ficar muito tempo fora, né? Os bichinhos têm que comer, tá? Então, olha lá. São principalmente as mamães de crianças pequenininhas que estão saindo de seus empregos numa velocidade que faz os árvores conquistados no Biohazard despincarem como se fosse 2020 de novo, sem nenhum tipo de auxílio. Então, vejam que aí elas já estão querendo jogar a culpa em quem? Adivinha? Na verdade, o que tá rolando, vocês vão perceber, galera, é que assim, eu falei no outro vídeo aqui sobre o tal do inverno, né? Qual que é o real inverno delas, tá? O real inverno delas é terem que trabalhar, tá? É terem que ser um homem. Então, olha lá, elas não estão tancando a jornada de trabalho de às 6 da manhã às 6 da tarde, que é aquela que todos nós sempre fizemos aí desde os primórdios da humanidade. E vejam que hoje o trabalho ele é mais leve, hein, galera? O trabalho ele é em escritório, no ar-condicionado, né? Principalmente os delas, né? Então elas não estão tancando, né? Por motivos óbvios, né? Elas não têm a mesma resiliência masculina, seja do ponto de vista físico, quanto de tancar mesmo as situações mais pesadas, né? E como elas não estão tancando, elas vão querer arrumar uma desculpa do porquê elas querem sair do mercado para voltar a ser wives, beleza? Então, olha só. Nenhum tipo de auxílio, já estão vendo aqui, né? Elas estão tendo que trabalhar presencialmente como se fosse lá na época de 2020, tá? Com certeza. Só que seria um tipo de auxílio. Vamos lá. Outra coisa que elas estão reivindicando aqui, tá? É o auxílio, obviamente, para as mamães, né? Então vamos lá. Ser mãe no mercado de trabalho é comer o pão que o diabo amassou. Ah, tadinho.
Entrevistas que não dão em nada, ser a primeira demitida no time, passando por salários defasados em relação aos homens. Isso aqui é outra mentira que a gente já desmascarou várias vezes aqui, né? Não tem defasagem salarial. A defasagem salarial, quando ela existe, é por conta de horas extras, por conta de cargos diferentes, áreas diferentes. Tudo daqui, elas ficam insistindo nessa mentira para virar uma verdade, né? Então, ó, na mesma posição, e chefes estrelam feio, porque preciso sair no meio da tarde. É, filha, mas quem pediu pra ir pro mercado foi vocês, né? Vocês esqueceram que vocês iam ter que se reproduzir? Esse detalhe aí não dá pra esquecer, né? Vale lembrar que no Brasil, mais da metade da mulher são demitidas até 2 anos depois de licença licença mamãe. Aí, é, bom, você vai ter que escolher, né, querida? Infelizmente, não tem o que fazer, né? É engraçado porque, assim, elas querem o melhor dos dois mundos, mas elas não apresentam nenhuma solução, né? A solução é sempre assim, a culpa é dos homens e paguem para que a gente possa suprir as nossas necessidades. Quando ela mostra um gráfico, vocês já sabem que, não vou ficar muito entrando nisso daí, mas vamos lá. Ninguém pensa em se demitir em condições completamente adversas, inseguras, obviamente, até porque existem boletos. Ah, só vocês. O que acontece é que a conta não fecha. Ah, que bom que estão admitindo. Quando elas são obrigadas a voltar para o presencial. Se gasta mais com babá do que ganhando salário. Ora, mas não era justamente esse o argumento que sempre houve da parte conservadora? Não era exatamente que quando as seres imaculadas entram para o mercado de trabalho, elas dobram o número de mão de obra disponível, mas não dobra-se o número de empregos disponíveis, né? Para você melhorar a quantidade de empregos, tem que empreender, abrir mais vagas de emprego através do empreendedorismo. Então, o que acontece? O salário, olha que interessante, você dobra a mão de obra com o mesmo número de empregos disponíveis. O que acontece? Aumenta muito a concorrência, o salário cai pela metade. Agora, duas pessoas trabalhando, o pai e a mãe, juntos, os dois trabalhando, ganham o que antigamente somente o pai recebia e a mãe podia ficar em casa cuidando das crianças, né? Agora, os dois têm que trabalhar para ganhar o que sozinho o pai ganhava antigamente e ainda tem que pagar com babá, gastar com babá. Oh, agora vocês descobriram, então, o que acontece. Nossa, maravilha, até que enfim. Já que muitas não têm rede de apoio para a contratura, é mentira. Elas querem agora que o governo também pague creches públicas, aumente o número, né? Além de ter que pedir desculpa por faltar quando o filho fica doente, como se fosse um crime. Não é errado, né? Mas veja que para quem quem está pagando o salário não é o ideal, né? Então realmente fica complicado, né? Se a criança está em casa e não tem quem cuide dela, como é que faz, né? Fica ruim para todo mundo. Então, o estigma de quem não é mãe, profissional menos produtivo, blá 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 blá. Filha, mas é por isso que vocês têm que escolher uma coisa ou outra, não dá para fazer as duas, né? Ou pelo menos não dá para fazer as duas bem, né? Coloque-se na conta de janela dupla, tripla. Quer dizer, é só elas, né? Que a gente sabe, né, galera, que há muitos anos já não é assim, né? Os caras aí, eu tenho muitos amigos que, cara, fazem mais o simples doméstico do que a mulher deles, tá, cara? Tem umas namoradas de uns amigos meus aí que são bem porquinha também, tá? Nenhum banheiro ela sabe limpar. E, e os caras também, cara, e a gente sempre. Elas sempre ignoram o fato de que muitos dos caras estão trabalhando em 2, 3 empregos também, né? Tem cara que trabalha aí o dia inteiro e depois à noite vai fazer um Uber, vai fazer uma renda extra, enfim, né? E tudo isso daí é ignorado, né? Trabalha só o que elas fazem, né? Aí aqui começa, olha lá, ó. O retorno é obrigatório aos escritórios, somado aos cortes de orçamento e as políticas de diversidade sendo descartadas. Ai, tadinhos. Até parece, né? Agora eu já tô tendo até bolsa aí pra Missol, né? Eu estou empurrando as linhas pra fora do mercado. Alguém bem em linha com a agenda da direita conservadora, que tem recuperado ideias bizarras como a das Child Wives, por exemplo, reacendido discussões sobre o direito das mulheres ao voto, para citar só uns casos recentes, quer dizer, se você tá fora da seita ideológica ali, você tá errado, né? E vejam que, na verdade, essa iniciativa das Wives aí é uma iniciativa delas, tá? Não fomos nós que propusemos isso aqui não, tá?
E direita conservadora, eu não sei onde que tem direita conservadora no Brasil, tá? Porque conservadorismo no Brasil é uma grande piada de mau gosto, né? É o direito delas ao voto. Isso daí, bom, questões a se discutir, porque vocês estão vendo lá na Ucrânia o que está acontecendo, né? Não foi nenhuma pro front, né? Escolheram o governo escolheu a guerra, quando a guerra começou, eles meteram o pé. A sua maioria do eleitorado, né? É irônico como se ainda se fala de escolha quando o que acontece é desistência forçada. Não, filha, você não tá tancando. Ó, as mulheres dizem que se sentem aliviadas por sair, mas esse alívio tem mais a ver com o fim de uma luta diária do que com a realização de um desejo. Elas foram obrigadas, então. Então, fomos nós que criamos um sistema que oprime elas, não foram elas que pediram para fazer ambas as coisas ao mesmo tempo, né? Não foi uma escolha delas, foi uma escolha nossa, beleza? E elas foram forçadas, coitadinhas, a parar de trabalhar e ficar em casa, né? Vocês vão ver que, na verdade, tudo isso aqui é um vitimismo, que o que elas querem é justamente isso, tá? Vocês vão entender que o que elas querem é que o governo banque ali o cuidado com os filhos, para que elas tenham tempo disponível e que o marido fique bancando, trabalhando enquanto ela fica em casa, tá? Só que, claro, elas não vão dizer que foram elas que fizeram isso, elas foram forçadas, coitadas, elas não tiveram opção, tá? A culpa foi nossa, foi delas não. Mas uma escutativa em prática dessas mulheres indica que os motivos são outros. Fadiga, frustração, tentativa de manter a sanidade e uma ausência quase total de políticas públicas que apoiam a permanência no trabalho. Quer dizer, durante toda a história da humanidade, a gente trabalhou, ficou com fadiga, ficou frustrado, tentou manter a sanidade, né? E sem política pública nenhuma, tá, galera? Agora que são elas, tem que ter uma política pública. E porque né, a fadiga e frustração e tentativa de manter a sanidade no bostil é só elas que têm isso, né? Vamos lá. As estatísticas mostram que as mães de a minha mãe de Sarinho, são as mais afetadas, mas mesmo entre as que têm parceiro e dividem despesas. Sobrecarga continua fazendo quase sempre no mesmo lugar. Mentira, tá? Elas têm licença, os caras não têm. O cara acorda todo dia, dorme 2 horas com o neném chorando, chega, tem que trabalhar e elas estão de licença. E quando alguém tem que abrir mão do trabalho, adivinha quem é? É como se elas aceitassem, né? Que o cara abrisse mão do trabalho e elas ficassem trabalhando em casa e o cara com o neném, né? Valeu, né? Essa aqui é a maior ruim que tem, galera. O impacto dessa saída em massa é um reflexo do direito de formar, da forma como o mundo do trabalho ainda se organiza. Em cima da idade que o trabalhador ideal não tem filhos, não adoece, não precisa cuidar de ninguém. Está sempre disponível. Até não deixa de ser uma certa verdade isso daqui, mas calma lá, né? Porque também tem que olhar os dois lados aí, né? Eu até entendo, cara, que algumas coisas realmente tem que ficar em home office, viu, cara? Presencial tem coisa que não tem necessidade. Mas engraçado que aqui é sempre só elas, né, que passam por isso. Quer dizer, nós não temos nada, passando nada disso também, né? Quer dizer, os mesmos coisas que valem pra elas aqui, valem pra gente. Quer dizer, é... depois eu vou perguntar por que não tem ninguém na liderança. Valeu, então tá. Então é isso, né? Galera, esse daqui é mais ou menos a ideia. O que eu quero que vocês entendam tá? Elas já estão, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Elas já estão organizando uma forma de saírem do mercado de trabalho, sendo sustentadas pelo governo e voltando ao lar, mas de forma que, isso que nós estamos falando das femininas, tá? Ó. Não são as camaleoas, não, galera. Tá? Elas querem voltar, não estão tancando o mercado, só que elas querem voltar a ficar à toa em casa, com ainda babá bancada pelo governo, tá? E elas vão dizer que elas não tiveram opção, não foi elas que fizeram, tá? Ficar de perna pro alto, não. Foi as condições do mercado que não teve como, tá? Porque malvadão, os homens são malvadões, elas não tiveram uma opção, tá? E ó, as mimimis já estão focando nisso, galera. Então se liga, primeiro vocês sabem como funciona. Elas começam a moldar a janela de Overton ali, empurrar algumas ideias, depois isso vira uma lei e depois o negócio acontece. Vocês já sabem como é o modus operandi delas, tá?
O que é mais engraçado, olha os comentários que eu destaquei, cara. Ninguém fala da falta de planejamento do governo em abrir mais vagas integrais de creche em escolas. Olha lá, ó. Então elas não querem cuidar do filho, elas querem ficar de bobs, tá? Tudo sem vaga. A rede de apoio de gerar mais cidadão deveria ser a própria gestão pública, não os avós ou as tias dos vizinhos que já estão sobrecarregados. Quer dizer, o governo tem que pagar para ela ter filho, tá? Ela não tem que cuidar de ninguém, tem que fazer nada, nem a família, não, tá? Então vamos lá. Na hora que vi a capa, eu pensei na tendência de vontade. Olha lá, ó, olha isso aqui, hein? Ó, se vocês olharem a fotinha, obviamente eu escondi o rosto da moça, de não tem problema, mas olha lá a faixinha na cabeça e o cabelinho, tá? Você já sabe de que tipo de mina que eu tô falando, tá? Na hora que vi a capa, eu pensei na tendência de vontade de retornar ao antigo papel de gênero e até mesmo um possível aumento no antimimimismo. Quer dizer, elas estão colocando vontade entre aspas, porque, tipo assim, nós estamos sendo obrigadas, tá? Vamos voltar ao antigo papel de gênero, ficar em casa. Mas não foi porque a gente queria. E olha aqui, ó. Começa com, gente, de criar uma licença paternidade. Essa daqui ainda foi um pouco mais sensata, mas vocês vão ver qual é a jogada. Ué, licença paternidade equivalente à maternidade. Eu fiquei surpreso de ver isso aqui. O pai tem a mesma responsabilidade da mamãe na criação de um filho. Agora vem o sermão. Então, quando eles são colocados em iguais condições, você começa a desconstruir essa organização patriarcal. Então, vocês veem que, tipo assim, né? A culpa é do. Vocês estão ligados. Uma vez que ambos têm papel de cuidado de provedor. Essa é uma visão não só para fora do mercado de trabalho, quanto para dentro de casa. A igualdade deve ser estrutural. Jornada dupla é para dupla, ok? Então tá, né? Ó, mas aqui tudo bem, se aumentar a licença paternidade, então, para nós ainda é vantagem, né? Pro patrão que vai ser um problema. Porque elas esquecem que quando elas saem de licença, alguém tem que trabalhar no lugar delas, né? Só isso que elas estão esquecendo aí, né? Mas, como sempre, o mundo da lua, né? O mundo da fantasia. Galera, reflitam sobre isso, deixa aí o like para nós, né? Comenta aí o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham que elas estão pretendendo com isso daí. Eu já cantei aí o que eu acho, beleza? Grande abraço.